Por favor, lembre-se de curtir e se inscrever se gostar do vídeo. Isso realmente ajuda o canal. Obrigado! Esta é a princesa Yvonne Argentrosi, uma jovem linda, a filha mais nova da famosa família Argentrosi e uma feiticeira talentosa. Você pode pensar que uma garota como a Yvonne seria popular, com muitos amigos e pretendentes fazendo fila para conquistá-la, mas não é o caso, porque Yvonne não é a heroína desta história. Isso mesmo! Uma boa e velha vilã obcecada por garotos, que no momento está em um encontro com um jovem duque muito bonito chamado Rodin Alês. Enquanto todo o café fofoca sobre a descarada caça aos homens de Yvonne, ela sorri docemente para o duque e pede que ele lhe empreste algum dinheiro. Agora que temos uma ideia da personagem Yvonne, vamos voltar no tempo para ver como ela veio parar aqui. Embora sempre tenha sido odiada e desprezada pelos outros nobres, Yvonne nasceu em tanta riqueza que todas as acusações e xingamentos não conseguiam atingi-la. A alma que atualmente habita seu corpo, no entanto, teve uma vida exatamente oposta. Sempre vivendo de salário em salário, ela trabalhava absurdamente duro por muito pouco em troca, até que um dia foi atropelada por um caminhão e acordou como ninguém menos que a princesa Yvonne. A maioria das garotas provavelmente ficaria chateada se renascesse como a vilã e não como a heroína, mas essa garota estava apenas feliz de estar no colo do luxo, mesmo que fosse em um corpo doente, porque esse é o lugar de Yvonne neste romance, uma história de romance e fantasia chamada A Luz de Cordélia, em homenagem à personagem principal, Cordélia. A princesa Yvonne nasceu uma mulher frágil, facilmente propensa a doenças. Ela se apaixonou por Adrian, um príncipe que ficou noivo da protagonista, a princesa ilegítima do reino de Mare. No romance, Yvonne ficou tão obcecada de amor que fez um pacto com o diabo para obter poderes demoníacos, tornando-se uma feiticeira das trevas. O objetivo dela era matar Cordélia, mas no final, o próprio pacto que lhe deu poder acabou tirando sua vida. Essa é a antiga Yvonne, a original. Esta Yvonne não tem interesse em vingança, e certamente não quer desperdiçar sua segunda chance de vida sentindo inveja de alguma protagonista metida. Na vida anterior, ela era órfã, ralando para sobreviver. Nesta nova vida, ela tem tudo o que sempre sonhou. Como a filha mais nova do Duque Argentrosi, o fundador do Império e um dos feiticeiros mais poderosos de toda a Terra, ela está com a vida perfeita garantida. Neste ponto da história, Yvonne ainda não fez um pacto com o diabo, então, contanto que ela evite ao máximo os protagonistas masculino e feminino, deve conseguir se manter longe de problemas. Claro, ainda tem o pai dela para lidar. Lord Kaiser Argentrosi é o senhor dos magos e comanda sua casa exatamente com a rigidez que você imagina. No momento, ele colocou Yvonne de castigo por algo que ela fez antes dessa garota herdar seu corpo. Ela usou sua magia para explodir um lugar onde os protagonistas tinham planejado um encontro. Não houve vítimas, mas ainda assim, se você queria alguma prova de que essa garota era mesmo uma vilã, não precisa procurar mais. O pai dela acha que ela está se divertindo demais para alguém que está de castigo, então vai prolongar a punição. A partir de agora, ela terá que trabalhar 6 horas por dia. Para uma princesa, isso provavelmente seria um inferno, mas para uma garota do nosso mundo que costumava trabalhar 15 horas por dia, é praticamente um passeio. E ela faz um ótimo trabalho, aliás. Com técnicas administrativas avançadas do mundo moderno, ela praticamente revolucionou as finanças da família em uma semana. O pai dela está profundamente desconfiado. Como é que essa garota preguiçosa e astuta de repente virou uma integrante inteligente e trabalhadora da família? Então, ele chama a empregada pessoal dela, Carol, para perguntar se ela notou alguma mudança em sua filha ultimamente. Carol confirma seus temores de que, além de sua filha estar trabalhando, agora ela também limpa o que suja, come menos e não reclama quando é repreendida. Nossa, como essa garota era ruim antes! O pai dela supõe que essas mudanças drásticas só podem ser resultado do amor dela pelo príncipe Adrian e da humilhação pública que sofreu por causa da rejeição dele. Ele se pega sentindo pena da filha. Afinal, ela é bonita, talentosa e vem de uma família muito poderosa. Por que alguém a rejeitaria? Ele fica tão irritado com isso que Yvonne chega naquela manhã e o encontra furioso. A princípio, ela fica preocupada achando que cometeu algum erro com a papelada que ele lhe deu. O Lord Kaiser fica novamente chocado ao ouvir sua filha realmente pedir desculpas por qualquer possível erro e rapidamente a tranquiliza dizendo que estava tudo perfeito. Mas a situação só fica mais estranha a partir daí. Contra tudo que ele sempre soube, a filha do Duque pede desculpas por ter humilhado a família e promete se esforçar mais para trazer honra ao nome deles no futuro. Isso o deixa tão desconfortável que ele realmente interrompe o discurso dela. Acho que seria estranho se alguém tão próximo de você de repente tivesse uma mudança completa de personalidade, especialmente se antes fosse uma pessoa desagradável e egoísta. Lord Argentrosi decidiu que ela deve estar deprimida, então comprou uma propriedade vazia só para ela e diz para ela extravasar destruindo o lugar. Claramente, Yvonne está pensando a mesma coisa. Ela diz que isso não é necessário, o que parece ser a gota d'água para o pai dela.
Ele explode, deixando sua magia transbordar enquanto pergunta o que o príncipe Adrian fez para ela agir tão fora do normal. Depois que ele se acalma, diz à filha para pedir qualquer coisa mesmo que a deixaria feliz, e Yvonne pede para estudar. Tá bom, garota, aí você me perdeu. Nunca que esse seria meu maior desejo em um mundo de fantasia. De jeito nenhum. Mas Yvonne aproveita a oportunidade para aprender um pouco mais sobre o mundo em que renasceu e tenta descobrir como usar essas habilidades mágicas pelas quais sua personagem é tão famosa. Ela é interrompida pelo irmão, Bardin Argentrose, que por acaso é professor assistente de magia na Academia de Magos. Ah, e ele também a odeia. Quer dizer, ele odiava. A nova e melhorada Yvan é um verdadeiro choque para ele. Ela costumava ser tão ardilosa que ele achava que esse novo amor por administração e economia era só mais uma prova de que ela queria tomar o lugar dele como herdeira. Mas quando a irmã insiste que realmente só quer ajudar a família, ele fica completamente atônito. Ele corre direto para o pai, reclamando sobre o quanto ela mudou. Os dois então têm um momento tranquilo para se deleitar com essa mudança de personalidade dela, especialmente porque agora ela está sendo carinhosa com os dois. Depois, eles voltam para suas teorias. A principal delas é que Adrian partiu o coração dela de um jeito tão devastador que ela simplesmente enlouqueceu. O pai dela decide que talvez seja a hora de apresentá-la a outra pessoa, o novo homem que a faça esquecer completamente o príncipe. Entra em cena o jovem Duque Rodin, aquele cara do café no começo. Assim como Yvan, ele também tem um passado complicado, com uma história familiar cheia de reviravoltas. Rodin pertence à família Yalis, um antigo clã de cavaleiros que ficou em dívida com a família Argentrose depois que os feiticeiros vieram em seu auxílio numa batalha crucial contra monstros ferozes há 18 anos. Apesar da camaradagem, o Duque Yalis pediu que o mago mantivesse em segredo sua participação na batalha, para que a história não soubesse que os cavaleiros precisaram da ajuda de um feiticeiro. Em troca, eles firmaram um juramento prometendo cumprir qualquer pedido da família Argentrose. E depois de longos 18 anos, esse juramento finalmente foi cobrado. De todos os homens que o Duque Argentrose poderia ter escolhido para superar o príncipe Adrian, ele escolheu Rodin Yalis. Será que é porque só um homem preso à lei aceitaria de bom grado sair em um encontro com Yvan? O mordomo de Rodin também é totalmente contra a ideia, mas seu mestre é um homem de princípios. Sua família fez uma promessa, então ele vai cumpri-la. Ele manda seu mordomo buscar um terno novo e faz os preparativos para retornar à capital imediatamente. Enquanto isso, Yvan está se preparando para uma pequena ida às compras para comprar um vestido novo. Ela não parece muito animada, mas talvez isso tenha mais a ver com as fofocas dos moradores da cidade. As pessoas não se preocupam em baixar a voz quando sua carruagem passa, espalhando rumores de que se você olhar nos olhos dela, ela lançará uma maldição sobre você. Fim, claro. Não se preocupem, pessoal. Ela não conseguiu lançar nem uma faísca até agora. Mas assim que começam a passear pela capital, os nervos dela começam a se acalmar. É bem difícil continuar preocupada em um lugar tão lindo quanto este. Ela avista o palácio onde o príncipe mora, e seu pai tenta bloquear a visão dela imediatamente. É até fofo ele tentar não lembrá-la de Adrian, mesmo que seja totalmente desnecessário. Seu pai e seu irmão pedem que tragam as roupas mais finas da boutique, querendo apenas o melhor para sua menininha. Com os rapazes a enchendo de elogios, fica difícil dizer não a qualquer um dos modelos. Depois de irem de loja em loja, eles até começam a escolher coisas para ela. Eu daria tudo para viver a vida dela. Imagina ter uma família rica praticamente jogando roupas de grife em você. Depois do exagero nas compras, eles se sentam para um chá da tarde. Ivan agradece pelas roupas, mas lembra que só quer focar nos estudos por enquanto, então pretende devolver pelo menos metade dessas peças. Ivan, menina, o que você está fazendo? Nunca diga não a roupas de graça. A desculpa dela é que não tem ocasião para usá-la se vai só estudar. E é aí que os meninos soltam a bomba. Em 3 dias, ela vai sair para um encontro com um jovem solteiro elegível, justamente nesse café. Quando contam quem é esse jovem promissor, Ivan fica imediatamente desconfiada. Por que um nobre popular e conhecido aceitaria sair com alguém como ela, considerando sua reputação? Bardin e seu pai logo lhe garantem que ela é um partido perfeito e que qualquer um teria sorte em tê-la. Ah, pessoal, eles são realmente os mais doces. Ambos também estão ocupados e logo saem correndo para cuidar de seus deveres, deixando Ivan com um dos guardas da família. Assim que o Duque e seu herdeiro vão embora, ele muda completamente de tom, praticamente adormecendo em serviço. Ivan decide pregar uma peça nele, dando-lhe uma pancada no braço e fingindo que uma abelha pousou em sua jaqueta. Mas a guarda cai no chão de dor, alegando que é muito mais forte do que parece. Defteri. Eu pensei que ela deveria ser doente e fraca. Como ela fez um cavaleiro chorar? E o que é aquela grande sombra roxa crescendo no chão ao lado dela? Ela tenta pisar na sombra para apagá-la, causando um grande grito vindo debaixo de seus pés.
De repente, um rosto maligno aparece na escuridão e começa a falar com ela. Ele a chama de grande bruxa e diz algo ameaçador sobre como este é o fim. Por que eles sempre são tão vagos, esses demônios malignos? O que é o fim? Antes que possa ser mais específico, ele desaparece de repente. Ivan pergunta ao cavaleiro se ele também viu aquilo, mas ele só acha que ela está tentando enganá-lo de novo. Será possível que Ivan já tivesse feito um pacto com o diabo antes de herdar este corpo? Porque se ela fez, meu amigo, estamos encrencados. Enquanto isso, a notícia da viagem do Duque Alice para a capital chegou aos ouvidos do príncipe em seu palácio. Adrian de Bonpuin, príncipe herdeiro e mestre da espada do Império Bonpuin, está muito animado para conhecer o Duque. Mas ele não é estúpido. Ele sabe que Rodin está vindo até aqui apenas para conhecer Ivan. Quando Adrian pergunta sobre isso, Bardin fica muito desconfortável. Ele não quer falar sobre sua irmã na frente do cara que supostamente partiu seu coração. Fica ainda mais estranho quando Adrian insiste que ela nunca será capaz de superar alguém como ele. Para a sorte de Bardin, o momento de amor próprio do príncipe é interrompido quando ele vê uma marca de mão marcada em uma árvore próxima. Ele quer pegar uma amostra e menciona isso para Adrian. Mas quando o príncipe se vira para olhar, não há nada lá. Certo, algo obscuro definitivamente está acontecendo e Ivan sabe disso. É por isso que ela tem lido todos os livros que consegue encontrar para tentar descobrir quem ou que pode estar atrás dela. Naquela noite, ela dá uma olhada no laboratório de bombas da Yvonne. Isso mesmo, ela é uma vilã tão típica que até tem um laboratório do mal. Embora, se você quer saber, eu acho até bem bonitinho. Depois de uma investigação cuidadosa com Carol, a empregada, Yvonne descobre uma certa gaveta em sua escrivaninha que ela ordenou que ninguém jamais se aproximasse, sob pena de morte. Claramente, algo ali dentro é importante, então Yvonne não hesita em ler o livro que encontra lá, mas ela não consegue abri-lo. Ela tenta o livro que está embaixo e encontra uma página marcada sobre remédios mágicos para amnésia. Será que isso significa que Yvonne perdeu seus poderes? Será que isso é mesmo possível? O tempo todo, ela achou que não conseguia acessar seus poderes porque não era realmente Yvonne, mas na verdade, isso é algo com que ela já vinha lutando há algum tempo. Talvez seja por causa daquela doença sobre a qual ouvimos tanto falar. De qualquer forma, o livro sugere que existe uma cura. Ela só precisa moer 1 quilo de pedras preciosas mágicas e beber continuamente como se fosse um chá. O único problema é que 1 grama dessas pedras mágicas custa 10 milhões de ouro. Isso significa que 1 quilo custaria 10 bilhões. Enquanto Yvonne surta com custo para recuperar seus poderes, o Duque está sendo vestido para um novo encontro e olha, ele está um arraso. Sério, eu sei que Adrian é obcecado por si mesmo ou algo assim, mas se você me perguntar, esse é o verdadeiro gato do Império. Yvonne acaba de descobrir que a Yvonne do passado não só bombardeou um prédio literalmente, mas também vendeu todas as suas propriedades e gastou seu dinheiro em um monte de itens mágicos. Para uma feiticeira tão prolífica, essa garota realmente não era a mais inteligente, não é? Yvonne está realmente surtando. Ela já tem uma reputação ruim o suficiente. Se a notícia de que ela perdeu seus poderes se espalhar, sua vida realmente poderá estar em perigo. Isso ainda está na cabeça dela durante o encontro, quando Rodin está tentando ao máximo agir como um cavalheiro. É por isso que Yvonne pede dinheiro, porque ela está desesperada para ter sua magia de volta. Para sua surpresa, Rodin não fica ofendido. Ele pergunta quanto, e quando ela diz que precisa pegar bilhões emprestados sem juros, ele pega a caneta e assina um cheque para ela. Yvonne fica tão chocada que estende a mão sobre a mesa para detê-lo e acaba agarrando sua mão. Ela diz para ele não confiar tão facilmente. Ela poderia ser uma golpista, por tudo que ele sabe, e fugir com o dinheiro dele na hora. O Duque acha ela engraçada. Ele conhece a família dela e não liga para a reputação dela. E quando ela diz para ele tomar cuidado com mulheres estranhas, ele responde que não mexeria um músculo se fosse alguém como ela. Meu Deus, ela realmente tirou a sorte grande com esse aqui. Literalmente. Completamente impressionada com a gentileza dele e encantada com seu charme, Yvonne anuncia abruptamente sua partida. Ele parece desapontado e pede para acompanhá-la até em casa, mas a princesa recusa. Eu realmente não sei por quê. Quero dizer, olha para esses olhos. Quem conseguiria dizer não para isso? Relutante, Rodin concorda em deixá-la ir, mas com uma condição. De agora em diante, eles devem se chamar pelos primeiros nomes. Ele pega a mão dela e a beija, chamando-a de Princesa Yvonne. Parece algo saído de um conto de fadas. A pobre menina está literalmente desmaiando. Ela não consegue fazer muito mais do que sorrir e dar risadinhas, então concorda em chamá-lo de Rodin a partir de agora. Ela ainda pensa nele muito depois do encontro ter terminado. Embora ele tenha feito seu coração palpitar, ela sabe que nunca poderá ficar com alguém como ele. Mesmo que pudesse, ela não gostaria de arruinar a boa reputação dele com a soma dela.
Parece papo furado pra mim. Se depender do pai dela, esses dois vão se casar antes que você possa dizer príncipe Adrian. E por falar no diabo, o próprio príncipe herdeiro aparece. Ele tenta dizer que ela deve tê-lo seguido até ali, mesmo sendo ele quem se aproximou dela. No romance, Adrian praticamente tinha medo de Yvonne. Ele evitava as cores roxa e prata porque lembravam ela. Mas se era assim que ele agia, bem, dá pra entender porque ela virou a vilã. Eu provavelmente faria um pacto com o diabo também, se isso fizesse ele parar de agir tão convencido. Yvonne tenta ir embora, mas de repente ele segura a mão dela. Está claro que ele quer que todos ao redor vejam os dois conversando, para alimentar essa história de que ela é a ex-maluca que não consegue superá-lo. Ele até tenta provocá-la, alegando que ela está tentando assumir o posto de princesa herdeira por estudar tanto e usar o Duque de Alice para deixá-lo com ciúmes. Compreensivelmente, Yvonne está furiosa. Ela começa a tremer e parece que vai surtar quando, de repente, o homem do momento aparece atrás dela. O Duque Rodin aparece bem na hora, colocando seu casaco sobre os ombros dela para esconder seu tremor. Oh, será que esse homem poderia ficar mais perfeito? Ele se apresenta ao príncipe herdeiro, embora seja óbvio que ele já sabe quem ele é. Yvonne pode ser gentil demais para seu próprio bem, mas ela não vai deixar passar esta oportunidade de humilhar Adrian. Ela agarra o braço de Rodin e diz que eles estão em um encontro. Eles vão embora e passarão algum tempo sozinhos, deixando na frente de todos os nobres fofoqueiros que estão se perguntando o que aconteceu. Quando finalmente ficam sozinhos, ela agradece por ele ter intervido. Ela também pede desculpas por tê-la envolvido nessa confusão toda, já que fica envergonhada por ele ter sido obrigado a conhecê-la por causa de um juramento antigo. O Duque olha profundamente em seus olhos e, de repente, dá um passo à frente, puxando o ar para mais perto. O coração de Yvonne deve estar batendo a 1000 por hora. De alguma forma, ela consegue manter a calma enquanto Rodin tira uma folha caída do cabelo dela, um truque clássico, mas que sempre funciona. Ele a manda para casa em uma carruagem, ainda completamente deslumbrada, e volta para sua própria residência na capital, onde seu mordomo, ANT, está esperando para lhe entregar um café com o que parece ser 1 milhão de açúcares. Quem diria que o Duque sombrio e taciturno tinha um gosto tão doce? Vocês vão ficar aliviados em saber que ele não estava apenas fingindo para agradar Yvonne naquele momento. Ele realmente ficou encantado com ela, especialmente com os olhos dela. Do nada, Rodin pergunta a ANT se ele acha que ele é bonito. O que tipo, óbvio. Não me perguntem como, mas por algum motivo, depois do encontro deles, o Duque acredita que Yvonne não o acha atraente. Mesmo ela mal conseguindo respirar na frente dele e passando a maior parte do tempo gaguejando feito uma boba. Acho que ele deve ter ficado cego pelos próprios sentimentos. Ele já está praticamente pronto para pedir ela em casamento e ouve sinos de casamento toda vez que ela chama o nome dele. Está claro que ele não pode ir embora e voltar para os territórios do norte como tinha planejado. Ele decide ficar por aqui por mais um tempo e pede para a ANT descobrir tudo o que puder sobre como a princesa se sentiu no encontro deles. Depois de todo o drama na fonte, Rodin esqueceu de dar o presente para ela. Ele acaba enviando o presente, deixando Yvonne absolutamente encantada quando descobre que ele mandou uma das pedras mágicas que ela precisa para recuperar seus poderes. Claro, é só uma pedrinha, talvez 10 gramas, mas com o mercado atual, valeria pelo menos 20 milhões de ouro. Se ela não precisasse tanto de magia, só aquela pulseira já garantiria a vida dela para sempre. Também é um gesto adorável de um verdadeiro cavalheiro, mas Yvonne sente que nunca poderia ficar com alguém como Rodin porque não o merece. Tenho certeza de que todos nós queremos gritar para a tela agora, mas felizmente há 2 rapazes fortes para fazer isso por nós. Lord Kaiser e Bardin invadem o quarto de Yvonne depois de ouvirem a notícia sobre o encontro. Eles ficam aliviados ao ver que ela não parece muito abalada depois do encontro com o príncipe herdeiro e lembram de forma enfática que qualquer homem teria sorte de tê-la, e não o contrário. Yvonne fica muito grata pelos elogios e promete não falar mais daquele jeito sobre si mesma. E aproveitando que eles estão com pena dela, ela usa a oportunidade para pedir um dinheiro para poder começar o próprio negócio. Isso soa muito mais como a Yvonne que eles lembram, mas ela jura que só vai aceitar um empréstimo formal do chefe da família, prometendo pagar todos os juros necessários, e só quer começar com 10 milhões de ouro. Pode parecer muito para nós, mas isso não é quase nada para um membro da família Argentrose. Seu pai concorda imediatamente, feliz da vida por ver que a filha terá chance de aprender mais sobre negócios. Naquela noite, o Clube Anti-Adrian se reúne novamente para discutir o encontro da Yvonne em mais detalhes. Ela, na verdade, não falou muito sobre como foi, então eles ficam hesitantes em marcar outro encontro com o Duque Gales. Eles também estão super irritados com o príncipe herdeiro. Apesar de ele estar em uma posição de grande poder no momento, isso ainda não está garantido. Veja bem, a atual imperatriz o aceitou como filho adotivo, e foi assim que ele se tornou herdeiro. Mas as regras de sucessão podem mudar a qualquer momento, e parece que Lord Argentrose está planejando um grande movimento.
embora é meio distorcido. Ele acha que se Adrian não fosse mais o príncipe herdeiro, não teria motivo para não namorar Yvonne, e como ambos têm certeza de que ela não consegue esquecê-lo, acham que a melhor solução seria juntá-los. Ai não, esses caras são os idiotas. É só jogar ela de volta com o alto, morena e bonito. Eles vão se casar rapidinho. Claro, há outro motivo para esses dois quererem se meter com a família imperial. A chegada de Cordelia ao Império foi bastante suspeita. Ela praticamente trouxe Adrian de volta à vida no campo de batalha com um tipo de magia que as pessoas mal achavam possível. Como ela está prestes a ser coroada princesa, Bardin concorda em iniciar uma investigação sutil sobre o passado dela. Ai, meu Deus! Eu sei que esses caras têm boas intenções, mas eles estão fazendo exatamente tudo que a Yvonne se esforçou tanto para evitar, tentando fazer o Adrian sair com ela e se metendo com os protagonistas. No dia seguinte, 2 cartas chegam para Yvonne. Uma é do príncipe herdeiro. A outra é do Duque Gales. Ótimo! Será que o príncipe está escrevendo para reclamar ou será que de algum jeito eles o deixaram com ciúmes? A cabeça da Yvonne já está girando, então ela decide abrir primeiro a carta do Duque. Ela espera uma reclamação, talvez um pedido para devolver o presente dele, mas para sua surpresa, Rodan escreveu uma carta de amor sincera expressando seus sentimentos. Ele escreve sobre como ela estava linda e o quanto se divertiu naquele dia. Ela pediu um empréstimo para ele e depois foi embora. É isso que esse cara considera divertido? Ele a convida para ir à ópera amanhã, para que possam se conhecer melhor. Carol fica radiante, mas sua senhora já está se preparando para recusar. Na cabeça dela, pode haver 1 milhão de motivos para ele ter pedido um segundo encontro, a maioria deles relacionada a se sentir em dívida com o pai dela. Não faço ideia do porquê dela estar tão determinada a recusar esse homem maravilhoso e bonito, mas até agora ela não se deixa convencer. Em seguida vem a carta de Adrian, que inclui um convite e uma ameaça. O convite era para o chá da tarde de Cordelia. A ameaça era para garantir que ela nunca mais usasse magia. Parece que ele está preocupado com outra bomba sendo lançada no próximo local do encontro. Yvonne fica furiosa por ele ter a ousadia de fazer exigências depois de tudo o que fez e pede papel e caneta para escrever sua resposta. No dia do chá, Adrian está distraído. Até agora, Yvonne não apareceu, o que não surpreende ninguém além dele. Os convidados perguntam sobre a história do campo de batalha, quando Cordelia salvou sua vida com sua magia de cura. Depois de bajularem o príncipe herdeiro e a princesa, a conversa muda para Yvonne e seu encontro às cegas com o Duque Gales. Pela primeira vez, eles não estão fofocando sobre como Yvonne é desagradável. Na verdade, parece mais que estão com inveja, especialmente agora que corre o boato de que ele está ficando na capital só para vê-la. Adrian fica visivelmente desconfortável ao ouvir o nome dela, então Cordelia muda de assunto. Eles passam a falar sobre cuidados com a pele de todas as coisas, enquanto Adrian só fica ali remoendo como um grande bebê. Sinceramente, como a Yvonne conseguiu se apaixonar por alguém como ele? Bem, isso não importa mais, já que ela trocou homens por dinheiro. Enquanto eles tomam chá e conversam sobre máscaras faciais, Evan investiu em Rodia, uma erva usada para reduzir a febre. Ela também é a cura para uma doença de pele nojenta que vai se espalhar mais tarde no romance. Ainda bem que Evan lembrou o nome. Além de ganhar muito dinheiro, sua reputação entre os nobres também vai melhorar. Mas, para transformar algo facilmente disponível em um produto de alta qualidade, ela vai precisar de uma boa embalagem. Então vai até a cidade para começar a construir sua marca de cosméticos e acaba esbarrando, adivinha, no Duque. O verdadeiro cavalheiro sempre aparece na hora certa. Os cidadãos que passam o notam imediatamente, fazendo comentários sobre como ele é estiloso e bonito. Isso faz Evan se sentir orgulhosa de ser vista com ele, mesmo que tenha sido só uma coincidência. Ela já está se perdendo no olhar dele antes mesmo de perceber que ele está dizendo alguma coisa. Quando ela volta a prestar atenção, Rodin está dizendo quanto ficou agradavelmente surpreso de esbarrar nela, mesmo depois de ela ter recusado o convite para um segundo encontro. Ela recusou? Evan, querida, se concentra. Tem um homem lindo e muito rico disputando sua atenção. O que há para duvidar? Para somar a pilha cada vez maior de desculpas que ela inventa para não sair com o Duque, Evan tem se esforçado ultimamente para lembrar do personagem dele no romance. Rodin é raramente descrito e não aparece com frequência, o que deixa sua personalidade um pouco misteriosa. Embora ele tenha uma boa reputação entre os outros personagens, ela quer ser cautelosa caso ele esteja escondendo alguma coisa. Acho que isso faz sentido, especialmente enquanto ela tenta manter sua amnésia mágica em segredo. O Duque pede para acompanhá-la em seus afazeres, mas Evan sugere educadamente que ele procure alguém mais familiarizado com a cidade se quiser passear. Mas no final, ele a convence agindo todo cabisbaixo e fofo, então eles dão uma volta pela cidade. Ele pergunta se ela gosta de fazer compras, e Evan mente dizendo que não.
Ele começa a achar que escolheu o presente errado, até que ela o tranquiliza dizendo que a pulseira era linda e a deixou muito feliz. Ele começa a fazer várias perguntas enquanto eles exploram, jogando um elogio ou outro no meio da conversa. A pobre garota está tendo dificuldade para controlar as emoções, então ela apenas fica quieta e acena com a cabeça, tentando não demonstrar o quanto seu coração está disparado. Logo, eles esbarram em duas conhecidas do Duque, a Viscondessa França e sua filha. Ela obviamente está tentando fazer uma apresentação para chamar a atenção de Rodin, mas ele não está interessado. Ele basicamente as ignora, claramente muito mais interessado em Evon. Aff, eu não entendo isso. Como ela consegue resistir a alguém tão encantador? Se fosse comigo, eu teria cedido no momento em que nos conhecemos. Mas Evon continua inventando desculpas e, de repente, ela se lembra de algo do livro que dá um motivo oculto para a atitude atenciosa do Duque. Veja bem, existe uma organização secreta de pesquisa no Império. Eles conduzem investigações secretas sobre assuntos privados que não podem ser divulgados ao público e têm uma ligação próxima com uma das 4 famílias fundadoras, embora ninguém saiba qual. Mas se a família Yaels fosse responsável por essa organização, isso poderia esclarecer algumas questões. A teoria dela é que seu pai marcou o encontro, mas o Duque só continuou se comunicando para obter informações sobre Evon, uma possível ameaça ao Império. Parece meio paranoico, se você me perguntar, mas não está tão longe do enredo original. Conforme Evon foi se tornando cada vez mais maligna, o príncipe herdeiro a passou a vigiar secretamente, então em sua mente havia uma chance, ainda que pequena, de que Rodin estivesse envolvido nessa trama e estivesse tentando se aproximar para influenciar suas ações. Sou só eu ou ela está começando a parecer um pouco louca? Quer dizer, vamos lá. Um duque não tem coisa melhor para fazer do que brincar de espião? Como já sabemos, Evon é teimosa acima de tudo. Ela decide aproveitar essa oportunidade para provar que não é perigosa e leva Rodin a uma loja de cosméticos para ajudá-la a escolher produtos. Eles acabam em uma loja muito chique que só atende nobres. Achando que podem ter o que ela procura, Evon pede à dona para explicar alguns dos itens, procurando qualquer coisa com ervas ou algum sinal de qualidade nos produtos. A dona tem muito orgulho do seu estoque e conhece absurdamente bem cada item que vende, então Evon decide que aquele é o lugar certo. Eles serão sua melhor chance de transformar as ervas de Rodin em sua própria linha de cosméticos. O Duque observa tudo isso com grande interesse, mas não diz uma palavra. Ela o convida para se aproximar e pede sua mão, espalhando um pouco de hidratante na pele dele. É meio estranho fazer isso no segundo encontro, mas Rodin está tão obcecado por ela que parece não se importar. Na verdade, ele está meio desligado. Evon estava tão ocupada admirando a mão dele que mal percebeu. Achando que o ofendeu, ela se desculpa de repente, dizendo que só queria retribuir o presente que ele lhe deu. Antes que ele pudesse dizer uma palavra, ela tenta sair correndo da loja, envergonhada demais para ficar mais um minuto. Ele a alcança bem na frente da porta e dá uma desculpa esfarrapada sobre como os espadachins devem cuidar das mãos. Sim, tudo bem, príncipe encantado. Não tem problema admitir que foi um pouco assustador. De volta ao Palácio Verde, o príncipe herdeiro não para de pensar em Evon. É como se eles tivessem trocado de lugar. Desta vez, Adrian é quem está obcecado por ela. Então ele não fica nada feliz quando ouve seus convidados fofocando sobre o segundo encontro dela com o Duque. Apesar de tudo que ele disse até agora, Adrian definitivamente está atraído por Evon. Ele é tão delirante que acha que toda essa situação é uma grande conspiração para deixá-lo com ciúmes. Nossa, quão estúpido você pode ser! A pobre Cordélia fica para trás, imaginando o que deu nele. De acordo com a história, o príncipe rejeita Yvonne, então por que ele está agindo como um cachorrinho apaixonado? Em vez de ficar desanimada, Cordélia está determinada a reconquistá-lo. Para fazer isso, ela quer deixá-lo com ciúmes de Bardin Argentrose, o mesmo homem que atualmente a está investigando. Do outro lado da cidade, o encontro está chegando ao fim e Yvonne presenteou Rodin com um dos cremes. Ele está se esforçando muito para mostrar sua gratidão, demonstrando mais interesse por um creme para as mãos do que qualquer homem na história. Então eles param de repente. O Duque está prestes a lhe perguntar algo quando, de repente, alguém grita o nome de Yvonne do outro lado da rua. Bardin chega esbaforido, se enfiando entre os pombinhos. Ele sussurra para Yvonne que os rumores sobre o encontro deles já se espalharam por metade da cidade, inclusive pelo Palácio Imperial. Ele faz uma apresentação educada ao Duque, que aponta que eles já se conhecem e ainda elogia sua boa aparência. Bem, isso certamente o deixou desconcertado. Rodin chega a convidar Bardin e sua irmã para jantar em sua hospedagem, mas o jovem Duque recusa na hora e ainda dá uma bronca no Duque. Ele sente orgulho da irmã por ter se reerguido e começado uma nova vida, e não quer que Rodin apareça para bagunçar tudo. Afinal, ela disse que não estava interessada em namorar. Ah, Bardin!
Sempre chega na hora certa para estragar algo que estava indo tão bem. O pobre Duque está absolutamente de coração partido. Sim, ela recusou um segundo encontro, mas eles acabaram de passar o dia inteiro juntos e se divertiram muito. Olha só a carinha dele. Quando ele volta para sua propriedade, está todo amuado. Ele pergunta ao ANT como conquistar uma mulher que não quer dinheiro, luxo, nem mesmo um namorado. Embora, acho que ele mesmo já respondeu a própria pergunta. Mas ele tem motivo para estar confuso. Afinal, ela lhe deu um presente e passou um tempo com ele, mas agora não está interessada? A ANT acha que ela está brincando com ele de propósito, mantendo-o preso só para poder se divertir às custas dele. Agora o Duque acha que está sendo enrolado, apenas mais um entre tantos em quem ela tem interesse. E embora isso não pudesse estar mais longe da verdade, ele rapidamente decide que não se importa. Pelo que ele vê, o maior obstáculo para o relacionamento deles é o príncipe herdeiro. Para remover esse obstáculo, ele decide entrar em contato com o misterioso terceiro príncipe, sobre quem quase não ouvimos falar até agora. De volta à casa dos Argentrosi, Yvonne está dando uma bronca em Bardin por se meter onde não foi chamado. Pode parecer que ele é um idiota atrapalhado, mas ele está apenas sendo o irmão mais velho típico. Depois de todo o fiasco com Adrian, não é surpresa que ele fique protetor quando um novo homem aparece na vida dela. Ele está pensando em tudo isso no banho naquela noite, quando de repente se lembra de um certo artefato que conseguiu no Palácio Verde para investigar. Parece que ele tem a mesma pedra preciosa do bracelete que Rodin deu para sua irmã. Mas quando Bardin ativa a pedra, uma criatura horrenda parecida com uma centopeia aparece de repente. Antes mesmo de Bardin perceber, a centopeia já triplicou de tamanho. Ela está quase tão alta quanto o teto e tenta atacá-lo imediatamente. Ele grita, deixando o bracelete cair enquanto sua mente procura por soluções. Parece algum tipo de demônio. A névoa estranha ao redor do corpo dela parece magia negra. Ainda bem que esse cara é um mago tão experiente, senão aquela centopeia teria feito dele o jantar. Em vez disso, ele afasta a criatura com um feitiço de proteção, tentando descobrir se ela está sendo controlada por alguém. Está claro que esse foi um ataque planejado. Qualquer magia negra já teria sido percebida pelos guardas de Argentrosi a essa altura. Como eles ainda não chegaram, Bardin pode supor que alguma magia está sendo usada para impedir qualquer contato externo. Será que isso é obra da mesma sombra demoníaca que atacou sua irmã? Sem saber da batalha de insetos gigantes acontecendo algumas portas abaixo, Yvonne está em seu próprio quarto sendo cuidada por Carol. Quando ouvem Bardin gritar, eles correm imediatamente para o quarto dele. Carol vai buscar ajuda enquanto Yvonne entra sozinha e encontra seu irmão afastando o monstro com sua magia. Oi, melhor amiga? É muito gentil da sua parte querer cuidar do seu irmão, mas você se esqueceu de toda essa coisa da amnésia mágica? Acho que esse não é um quarto onde você vai querer estar. Quando Bardin a percebe, ele pede para ela usar alguma magia ofensiva. Claro que ela não consegue fazer nada além de ficar parada e quase é atingida por uma gosma venenosa. Ele consegue proteger os dois, mas não demora muito até o escudo dele se quebrar. Ele está ficando sem magia e não consegue derrotar essa coisa sozinho, mas o veneno paralisante deixou os dois duros, quase sem conseguir se mexer. Parece que Bardin está prestes a virar comida de inseto. Mas, no último momento possível, Yvonne agarra a pulseira e a joga com toda a força em direção ao demônio. Não parece particularmente pesado, mas de alguma forma esse golpe por si só foi suficiente para fazer o demônio desmaiar, caindo no chão e entregando Bardin. Talvez a pulseira tivesse algum tipo de repelente? Caso contrário, não tenho ideia de como um raio daquele conseguiu derrubar uma coisa tão grande. Isso não faz o menor sentido, que é exatamente o que a mestra do demônio está pensando nesse exato momento, atrás de sua bola de cristal. Quem diria que a pequena e velha Cordélia era responsável por um ataque desses? Ah, e adivinha só. Ela também enviou a sombra para vigiar Yvonne. A heroína realmente se tornou a vilã. O monstro está morto, mas parece que o ataque também cobrou seu preço dela. O demônio era um Colin de alto nível e não deveria ter sido morto apenas com uma pulseira. Ela também está confusa sobre como Yvonne ouviu a confusão do lado de fora, já que havia feitiços para impedir que qualquer som escapasse. Parece que o foco da Cordélia voltou mais uma vez para Yvonne. Tenho certeza de que só há mais problemas pela frente para a nossa garota. Os irmãos Argentrosi conseguem conter o que restou do demônio em uma pequena esfera mágica que eles levam para o pai. Ele confirma que essa criatura é obra de um feiticeiro muito sombrio e fica chocado ao saber que ela conseguiu entrar na mansão. As janelas estavam trancadas e, além disso, não tenho certeza se algo daquele tamanho poderia simplesmente ter entrado. Isso significa que ela já devia estar dentro da propriedade antes do ataque. Bardin acha que poderia tê-la pego em um campo de batalha, mas seu pai diz que não é o caso. Esse tipo de criatura só pode ser controlado por um mago negro poderoso, que precisa colocar a própria vida como garantia.
Isso significa que se a criatura morrer, o mago também morre. Como eles estão intimamente ligados, o mago também não pode se afastar muito do seu demônio. Então, quem quer que seja o responsável por essa confusão deve estar aqui na capital, o que não é uma boa notícia. Magos negros são aqueles que fazem um pacto com o próprio diabo, como Evan teria feito se a trama original tivesse acontecido. Eles incitam o caos e trazem monstros cruéis para causar guerra e violência. O Império tem regras rígidas sobre informações relacionadas à magia negra e pune severamente qualquer um que seja pego usando-a. A ideia de que alguém conseguiu entrar na cidade sem ser detectado é preocupante, para dizer o mínimo. Então, o Duque ordena que seus filhos mantenham esse ataque em segredo enquanto ele reforça a segurança e inicia uma investigação. Ele pergunta como eles conseguiram matar o demônio, e então Barden revela a pulseira torta e quebrada de antes. Se Evan consegue literalmente entortar metal, então ela é muito mais forte do que pensávamos. E o pai dela fica tão surpreso quanto. Ele pergunta por que ela não usou seus poderes mágicos, e Evan hesita. Talvez, se ela contasse a verdade, eles a ajudariam a comprar todas as gemas do mundo e ela poderia se livrar da amnésia mágica o quanto antes. Ou talvez eles fiquem desconfiados e comecem a duvidar da mudança dela, porque ela escondeu esse segredo enorme. Antes mesmo que ela precise tomar uma decisão, Barden fala por ela. Como ele estava sob o controle do demônio, teria sido perigoso usar um ataque mágico e poderia ter machucado os dois. Agora, isso obviamente não é verdade. Houve bastante tempo para atacar a criatura antes que Barden fosse agarrado, mas talvez ele ache que ela está envergonhada por ter hesitado diante do seu primeiro demônio. É meio fofo que ele esteja encobrindo para ela. O pai dela também fica comovido. A força de Evan lembra ele da mãe dela, Camila, sobre quem, até agora, não ouvimos nada. As crianças imediatamente se animam ao ouvir o nome dela, então o Duque se aprofunda mais. A mãe deles era uma cavaleira com um poder incrível. Na verdade, eles se apaixonaram depois que Argentrose a viu derrotando um urso pardo com as próprias mãos. Bom, acho que isso explica a força sobre-humana dela. Depois dessa viagem ao passado, Barden conta ao pai que o Duque Hades tem flertado persistentemente com Evan e a deixado desconfortável. Ele diz que os boatos sobre o namoro deles estão por toda parte. Ele até foi interrompido na própria sala de aula por pessoas falando sobre isso. E como era de se esperar, o pai dela fica furioso. Ele diz para Eva avisá-lo na hora se ele tentar de novo. O Duque vai dar um jeito nele, com certeza. A pobre Eva mal conseguiu dizer uma palavra ou explicar o seu lado da história. Mesmo que pudesse, a oportunidade passa quando um criado anuncia que chegou uma visita para a princesa. Essa é literalmente a primeira vez que alguém aparece para visitar Evan, então dá para entender por que o irmão e o pai dela ficam tão surpresos. Mas não é nenhum dos membros do complicado triângulo amoroso dela. Na verdade, a visitante em questão é Cordélia, a mesma feiticeira das trevas sobre quem eles estavam falando instantes atrás. Uau, você tem que ser muito ousada para simplesmente entrar na mansão dos Argentrose depois daquilo. E parece que ela trouxe algo com ela. Claro, Eva não tem como saber que Cordélia assumiu o papel de vilã da história. Como fã do romance original, ela olha para essa garota e enxerga um coração puro e uma alma calorosa. Ah, como ela sabe pouco! Ela está tentando quebrar a cabeça para entender por que Cordélia viria visitar Evan. Nada disso aconteceu no livro, então por que ela apareceu? Cordélia começa agindo de forma educada e inocente, agradecendo a anfitriã por aceitar sua visita, mesmo sabendo que Evan sempre foi conhecida por odiá-la. Claro, essa era a antiga e louca Evan. Esse novo modelo apenas diz calmamente que não tem mais motivo para odiar Cordélia. Por algum motivo, Cordélia interpreta isso como um sinal de que Evan está confiante de que pode reconquistar Adrian e começa a chorar. Acontece que tudo isso não passa de uma cortina de fumaça. O verdadeiro motivo da protagonista estar aqui é sondar sua inimiga para ver se ela desconfia dela e, se possível, se livrar da pulseira. Para isso, ela precisa agir como uma garota chorona e patética que só se importa com o namorado. É um plano inteligente, mas olha que coisa irritante. Ela faz um discurso inteiro sobre seu relacionamento com o Duque Alice e como isso só pode ser uma tentativa de chamar a atenção do príncipe. Realmente parece suspeito que eles continuassem se encontrando na capital, tão perto do Palácio Imperial, mas tudo isso foi um acidente. Barden e Argentrose, que estão ouvindo atrás da porta, estão ficando irritados por ela. O pai dela está tão furioso que mal consegue se controlar, então seu filho o distrai com uma notícia. Esse misterioso terceiro príncipe, que eles vêm tentando contatar, recusou um encontro com o Duque, supostamente por motivos de saúde. Embora, por uma breve cena com o homem do momento, fique claro que não é esse o caso. Ele recusou tanto Yalis quanto a Argentrose, que estavam tentando contatá-lo. Embora o motivo de ele querer ficar em solidão não seja explicado.
O terceiro príncipe não é outro senão Félix de Urban, um homem sábio que vive com sua mãe idosa em um palácio verde e luxuoso só dele. Há 18 anos, a imperatriz Gisele perdeu seus 2 filhos e não tinha outro sucessor. Ela adotou Adrian, filho de uma concubina, para se tornar o príncipe herdeiro, o que causou indignação na época. Embora Adrian fosse uma escolha popular, ele tinha apenas 4 anos. Enquanto isso, Félix era um garoto brilhante, de bons princípios e com uma mãe de família nobre. Foi um grande choque ele ter sido deixado de lado, então os nobres que apoiavam Félix protestaram junto ao imperador. Mas sua decisão não pôde ser mudada. Na tentativa de garantir sua própria posição, a imperatriz chegou ao ponto de ordenar que Félix tomasse um remédio secreto sobre o qual ele não poderia contar a ninguém. Ele era inteligente o suficiente para saber que tipo de poção havia naquele frasco, mas tomou mesmo assim, pensando que sua mãe teria uma vida melhor sem ele. Isso é pesado demais para uma criança. No fim, não havia nada na poção além de água. Isso porque sua mãe já havia tomado o veneno, na esperança de que seu filho nunca o tocasse. Ela sobreviveu ao veneno, mas isso causou um grande impacto em seu organismo e ela começou a degenerar mentalmente. Deve ser por isso que ele se recusa a se envolver com a política da corte. Ele precisa proteger sua mãe e a vida tranquila que eles têm juntos. Que história trágica de fundo! Lá na Torre de Magia, o Duque Argentrose sabe que a saúde do príncipe é obviamente uma desculpa. Ele também sabe que o príncipe faria praticamente qualquer coisa para evitar aparecer diante da imperatriz. Mas isso não torna menos irritante o fato de ele querer ignorar a realidade e ficar escondido em seu mundinho. Esses são os pensamentos do Duque enquanto ele caminha pelo saguão. Ele está tão concentrado que acaba esbarrando no Duque e Alice por trás. Rodin é educado e cortês como sempre, mas seus elogios frequentes deixam Argentrose desconfiado. Um falastrão desses era uma pessoa perigosa para deixar entrar na vida de sua filha. Acontece que Rodin e Alice, o maior mestre da espada, veio à Torre de Magia para encontrar um professor, já que a magia só melhoraria suas habilidades no campo de batalha. Ver um homem de uma família tão prestigiada de cavaleiros se interessar por magia rapidamente muda a opinião do Duque sobre Rodin. Apesar de si mesmo, ele acaba até gostando do garoto, especialmente depois de tantos elogios à sua filha. O acordo é selado quando Rodin expressa o mesmo ódio que o Duque sente pelo príncipe herdeiro, que partiu o coração de Yvonne. Elas saem andando sussurrando como colegiais. Adoro como esse homem consegue conquistar qualquer pessoa. Esse cara estava xingando o próprio nome há menos de 2 capítulos. Antes mesmo de saber o que está acontecendo, o Duque fez amizade com Rodin e até o convidou para jantar. Yaya. Isso lhe dá outra chance de cortejar Yvonne, o que provavelmente era seu plano o tempo todo. De volta à propriedade de Argentrose, Cordélia está começando a desconfiar dessa nova Yvonne, que não ataca nem age como uma criança mimada. Ela não respondeu a nenhuma das provocações da princesa e continuou sorrindo e agindo educadamente durante toda a conversa. Isso deixa Cordélia ainda mais certa de que Yvonne é perigosa. Se ela consegue agir com tanta calma na frente de sua inimiga, então com certeza está tramando alguma coisa. Frustrada, é Cordélia quem acaba tendo um ataque. Ela acusa Yvonne diretamente de tentar roubar Adrian e a chama de mulher perversa que se desonrou ao usar um duque bonito e de boa reputação, arrastando-o para baixo por seus próprios fins malignos. Ela está torcendo para que Yvonne morda a isca e perca o controle, se destruindo sozinha para que Cordélia não precise fazer nada. Mas em vez de soltar uma enxurrada de fogo ou usar sua magia para atacar a protagonista, a princesa Argentrose calmamente morde uma cereja e diz a Cordélia que ela não tem com o que se preocupar. Servindo-se de uma xícara de chá, ela sugere que se está preocupada com Sua Alteza ser influenciado, deveria conversar com ele em vez disso. Pronto, jogou o microfone. Olha só essa cara de choque. Cordélia não sabe o que dizer. Antes que ela cause ainda mais confusão, Bardin se intromete e diz firmemente para a princesa ir embora. Cordélia engole o orgulho. Está claro que ela não vai conseguir o que queria, então pede desculpas por ter gritado com Yvonne e muda de estratégia. Ela se volta para a caixa que trouxe, explicando que uma criada a entregou para ela. É um presente do Adrian, mas não era para Cordélia. Era para Yvonne. Ela deixa o presente, se desculpa mais uma vez e sai andando. Os irmãos Argentrose ficam completamente confusos com as atitudes dela. A heroína fez uma coisa certa. Conseguiu convencer os dois de que não passa de uma garota apaixonada e meio maluca. Eles nem desconfiam que ela é, na verdade, a feiticeira das trevas que os atacou na noite passada. Bardin parabeniza a irmã por não ter explodido como costumava fazer.
Ela brinca dizendo que só se controlou porque sabia que ele estava ouvindo do lado de fora da porta e não queria que ele perdesse a cabeça. Ele se oferece para jogar o presente fora imediatamente, mas Yvonne diz que ela mesma vai cuidar disso. Espero mesmo que ela não seja burra o suficiente para abrir aquilo. Bardeen estava certo. Aquela caixa devia ir direto para o lixo. No caminho de volta para o palácio, Cordelia está sentada em sua carruagem quando convoca Tembe, um dos espíritos das sombras que a chama. É essa criaturinha que ficou encarregada de encontrar a pulseira do ataque demoníaco. Cordelia diz a Tembe para ficar de olho nela e se livrar dela quando encontrar uma oportunidade. Se for antes disso, será fácil ligar o desaparecimento a ela, o que levantaria suspeitas. Então, isso resolve a questão da pulseira. Agora, e quanto a Yvonne? Cordelia não acreditava nos boatos de que ela mudaria, mas depois de hoje, está claro que ela fez uma reviravolta total. Dá até para dizer que ela é outra pessoa. Isso deixa o plano dela um pouco mais estável. Talvez, se essa nova Yvonne estiver calma demais, ela não use o presente na caixa, a chamada fonte do sol. Você pode estar esperando algum veneno terrível e paralisante, mas isso é mais sutil do que isso. Originalmente foi feito para dar à nobreza uma pele radiante e bonita, mas se for usado com muita frequência, causa uma doença de pele horrível. Espera, essa é a doença que a Yvonne se lembrava do romance? Aquela que a Cordelia deveria resolver? Isso significa que ela realmente causou isso? Essa garota não está agindo nada como uma protagonista. Tembe percebe que ela está frustrada e oferece uma alternativa. Enquanto ele estava se esgueirando, percebeu uma aura de magia negra vindo da Yvonne. Se ela for uma feiticeira das trevas, isso explicaria por que ela ouviu o demônio antes de todo mundo. Isso também dá a Cordelia outra opção, simplesmente acusar sua inimiga de praticar magia negra, e a família imperial cuidaria do resto. Mas eu pensei que a Yvonne ainda não tinha se tornado uma feiticeira das trevas. Será que ela já fez um pacto com o diabo nesse ponto? Estou ficando tão confusa. Enfim, saindo um pouco dessa garotinha malvada, o próximo visitante da casa dos Argentrosi é Rodin Yalis. Sempre um cavalheiro, ele até trouxe um buquê de flores. Antes de entrar na propriedade, ele para e observa a Yvonne escancarar uma janela lá de cima. Ela joga fora um brinco, aquele que ela deu para a empregada dela, Carol. Sabe, aquele que na verdade é uma bomba disfarçada? O que diabos está acontecendo? Isso aqui virou uma completa bagunça. 15 minutos antes da chegada dele, Yvonne tinha aberto o presente e descoberto a loção Fonte do Sol. Carol repara no frasco e comenta que é muito caro, cerca de 10 milhões de ouros só por um. Porque aparentemente, tudo nesse mundo custa exatamente 10 milhões de ouro. Em vez de jogar fora, ela decide vender. Mas enquanto Carol tenta convencê-la a usar, Yvonne percebe que um dos seus brincos acendeu em vermelho brilhante. Sem pensar, Yvonne o agarra, tira-o da orelha e corre para a janela. Ela não esperava que houvesse alguém no jardim, mas enquanto o brinco voava pelo ar, o tempo pareceu passar mais devagar e, de repente, ela viu o Duque. E no momento seguinte, tudo estava pegando fogo. Quando a fumaça se dissipou, Yvonne correu para procurar Rodin e viu apenas pétalas de flores queimadas. Debaixo delas estava o Duque, perfeitamente ileso, de pé com sua espada e um escudo protetor ao redor dele. Bom, fico muito feliz que ele esteja seguro, mas minha filha, você tem muita coisa para explicar. Incapaz de encarar o rostinho triste dele, ela se afasta da janela tropeçando para ver se Carol está bem. Ela pede para Carol chamar alguns criados para limpar a bagunça enquanto ela desce correndo as escadas para tentar consertar as coisas com Modin. Além de não querer magoar os sentimentos dele, ela ainda acha que ele é um investigador, lembra? Cine faz parte de uma organização tentando descobrir se ela é uma ameaça para a sociedade, então ela acabou de fazer praticamente a pior coisa possível. Quase todo o pessoal da casa está reunido do lado de fora, perto das portas à frente. De alguma forma, o dano é bem pequeno, apesar da proporção da explosão. Aparentemente, o Duque usou sua aura para absorver a explosão. Há uma pequena multidão de pessoas ao redor dele, todas tentando verificar se ele está bem. Ele faz contato visual com Yvonne e ainda consegue sorrir, mesmo que do ponto de vista dele, pareça que ela acabou de tentar explodi-lo. Ok, isso é lealdade demais para o seu próprio bem. Ele não deveria estar bravo? Ela pergunta se ele está bem e pega as flores completamente queimadas, fingindo educadamente que as adora exatamente do jeito que estão. Yanis explica que foi convidado para jantar pelo pai dela, o que é uma surpresa por si só. Ele também chegou muito cedo, o que só deixa Yvonne ainda mais desconfiada de suas reais intenções. Neste ponto, não posso culpá-la. Aquele homem acabou de sobreviver a uma tentativa de assassinato e ainda está perdidamente apaixonado por essa garota. Eu também ficaria desconfiado.
Ele até a protegeu diante do chefe da segurança, alegando que não havia testemunhas e que ele não viu o que aconteceu. Agindo como se tudo não passasse de um pequeno incidente, eles varreram o assunto para debaixo do tapete. Yvonne o leva até o quarto de hóspedes e agradece por ele ter ficado em silêncio. Ela também pede desculpas e explica o que realmente aconteceu, como tudo foi um acidente muito infeliz. Mas Rodin fica preso em um pequeno detalhe. Por que ela não usou uma defesa mágica depois de ter lançado aquilo? Enquanto ela está em pânico, pensando em como responder a um investigador, o Duque se aproxima dela e pergunta diretamente: ela estava tentando matá-lo? Ela ainda está tentando encontrar uma resposta quando o Duque encontra uma para ela. Ele acha que ela o estava testando. Acontece que ele fez muita pesquisa depois de se apaixonar por ela e descobriu tudo sobre sua propensão para drama e bombas. Ele viu a bomba como uma oportunidade de provar para si mesmo que podia lidar com ela e também mostrar sua habilidade com a espada. Uau! Ele é muito mais iludido do que pensávamos. Yvonne, com razão, acha que ele é meio maluco, então o convida para sentar e conversarem sobre isso. Ele explica sua teoria e como achou que era uma situação parecida com aquela em que a antiga Yvonne jogou uma bomba em Cordélia e o príncipe herdeiro a protegeu. Embora o raciocínio dele seja louco, o dela é ainda pior. Ela ainda acha que tudo isso é uma forma de investigá-la por magia negra, então ela concorda e admite que tudo foi um teste. Tudo seria muito mais fácil se ela lhe contasse a verdade. Ela pede que ele não conte isso ao príncipe herdeiro, já que na mente dela, é a ele que ele deve se reportar. Claro que Rodin não fica feliz em ouvir o nome de Adrien surgir na conversa, já que ele basicamente é o ex, mas mesmo assim concorda em manter tudo em segredo. Ele até recuperou os restos do brinco para que não houvesse nenhuma evidência para os outros encontrarem. Ele também se oferece para cuidar do capitão da segurança, que estava fazendo uma investigação minuciosa. Agora, eu não sei o que cuidar significa lá no norte, mas isso me parece bem preocupante. Na verdade, ele só quis dizer que eles deveriam encerrar a investigação o mais rápido possível para não levantar mais suspeitos. Ele trouxe um artefato de sua própria propriedade usado para comunicação e o esmaga na palma da mão. Assim, parece que foi ele quem acidentalmente trouxe um dispositivo explosivo para a mansão, e ninguém vai prender o Duque. Mas ele quer algo em troca. Aproximando-se, ele pergunta a Yvonne se ela poderia lhe fazer um favor. Por favor, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber atualizações sobre esta e todas as nossas outras histórias. Assim você será o primeiro a saber quando elas saírem. Muito obrigado pelo seu apoio. Até a próxima!